Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast a gente fala sobre diversos assuntos relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhadas de convidadas incríveis. Inscreva-se no canal desse tema e siga a gente no Spotify e nas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Esse podcast é patrocinado pela All Out Run e pela Ticket Sports e está sendo gravado no Estúdio Estema. Antes de começar o episódio de hoje, a gente quer abrir um espaço para falar de uma iniciativa muito legal que conecta inovação, esporte e empreendedorismo no Brasil. O desafio Ticket Sports de Startups é uma competição promovida pela Ticket Sports em parceria com a Arena Hub, voltada para startups que estão criando soluções para transformar o mercado esportivo, seja através de tecnologia, performance, engajamento, dados, saúde ou impacto social. Ao longo da jornada, as startups selecionadas participam de pits online, mentorias e de uma grande final presencial no dia 1º de setembro, durante o TS Summit em São Paulo. Além da visibilidade, a premiação total é de R$50 mil. A startup vencedora ainda ganha um stand no próximo TS Summit e acesso direto à liderança da Ticket Sports. As inscrições vão até o dia 17 de julho e acontecem exclusivamente pelo formulário oficial. Então, se você tem uma startup ou conhece alguém que está construindo algo incrível para o universo do esporte, vale muito a pena conferir. Acesse tsstartups.com.br e saiba mais. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. O episódio de hoje é sobre recomeços, sobre mudar de país, construir uma vida nova do zero e descobrir como o esporte pode transformar essa experiência. Muita gente sonha em morar fora, mas nem sempre pensa nos desafios que vêm junto dessa jornada, como a distância da família, adaptação cultural, novos hábitos, novos amigos e a sensação constante de estar aprendendo tudo de novo. E quando essa mudança acontece para o outro lado do mundo, como é o caso da Austrália, tudo parece ainda maior. Mas existe uma coisa muito interessante nessa história. A corrida e o esporte acabam virando uma linguagem universal, um jeito de criar conexões, de encontrar pertencimento e de construir uma comunidade. E hoje a gente também vai falar um pouquinho de como é o esporte na Austrália, o crescimento da corrida e do triatlon por lá e a presença das mulheres nas práticas esportivas. E também a gente vai falar sobre uma habilidade que toda corredora conhece bem, que é a capacidade de confiar em processos longos. Porque algumas das conquistas mais importantes da nossa vida não acontecem no nosso tempo. E a história da Ana tem muito disso. Bora começar o episódio. Ai, gente, tô muito feliz com esse episódio, principalmente da presença da Ana no Brasil. Bom, para falar sobre isso, a nossa convidada ela não poderia ser mais especial. A Ana é médica, é corredora, é triatleta e hoje em dia ela tá morando na Austrália e ela vem construindo desde o ano passado, né, amiga? Uma nova vida, novas amizades e uma nova rotina do outro lado do mundo. E além da paixão que a Ana tem pelo esporte, ela também passou sobre um processo super desafiador que foi revalidar o seu diploma de medicina para poder atuar também nesse novo país. E hoje ela vai compartilhar com a gente os bastidores dessa mudança, os aprendizados dessa nova fase e tudo que ela descobriu sobre esporte, sobre comunidade, sobre carreira e qualidade de vida vivendo na Austrália. Seja muito muito bem-vinda! Obrigada, meninas. Segundo episódio, dessa vez presencial, muito especial. Muito obrigada pelo convite. Ai, obrigada Pra quem a você. não ouviu e começou a acompanhar a gente depois, a Ana veio ali, acho que na nossa primeira temporada. Uhum. E a gente teve um papo muito legal sobre consumo, né? Essa visão do consumo no mundo esportivo. Sim. Então, quem não viu, assiste lá, que também tá muito legal. Uhum. Mas muito legal ter você aqui de novo, é uma presença Muito ilustre, obrigada. international no nosso... A gente tá muito chique. Obrigada, meninas. Mas, amiga, então, já respondeu essa pergunta, vai ter que responder de novo. Quem é a Ana hoje, dentro e fora da corrida e dentro e fora do triatlon também? Gente, eu nem lembro da minha resposta anterior. Faz o quê? Uns 3 anos? Foi em 2020... Não, foi 2024. 2024. Faz 2 24. anos. Nem lembro o que eu respondi. Até pensei em assistir o episódio de novo para ver, nossa, o que eu respondi, para comparar. Mas, assim, a Ana dentro da corrida, a Ana dentro do triatlon e dentro da medicina, ela
é muito ambiciosa, tem muitas metas, sabe onde quer chegar, nessas 3 áreas, assim. E eu uso um pouco da medicina dentro da corrida, eu uso um pouco da corrida dentro da medicina, trabalhando. Então, é uma mistura. Esses 3 universos se convergem em uma Ana Paula. E, gente, acho que a Ana vai trazer um pouco disso ao longo do episódio, mas quando eu conheci ela, você tinha dado um stop no Trina. E ela retornou esse ano, já fez um 70.3 lá na Austrália, depois a gente fala melhor sobre. Mas assim, acho que antes da gente entrar mais especificamente na corrida ou no tri, conta pra gente como é que foi essa decisão de se mudar pro outro lado do mundo. Então, foi uma decisão que não foi do dia para a noite. A gente começou o processo, eu e o Bruno, né, que é meu marido. A gente começou o processo em 2023. Então, assim, é um processo muito longo de aplicação de visto. A gente precisou reunir inúmeros documentos, pagar inúmeras taxas, até aplicar o visto, até sair. Então, foi um processo bem longo e a gente se mudou oficialmente em 25, assim, eu fui em 25, em janeiro de 25. E, bom, a decisão foi, eu nunca nem cogitei em visitar a Austrália. Eu nunca tinha nem pensado, acho que por ser muito longe, eu só pensava em lugares mais pertos. Mas eu conheci o Bruno e quando eu conheci ele, ele sempre falou da Austrália, ele morou lá, ele fez intercâmbio e se apaixonou. Todo mundo, né? Então, acho que é um eu nunca padrão. conheci ninguém que falou mal da Austrália. Nunca. Então ele se apaixonou e ele sempre falava, eu quero voltar pra Austrália, tal. E eu, tipo, beleza, vamos visitar. Até aí, Um dia a gente vai de um dia a férias. gente vai. Mas, não sei, acho que aconteceram algumas coisas. E aí ele falou, em 2023, assim, por que a gente não muda? Por que a gente não vai pra lá? E eu, assim, nossa, nunca tinha nem cogitado em visitar, vou mudar de país. E eu na faculdade de medicina. Então, pra mim, foi uma loucura. Eu demorei muito tempo pra assimilar essa ideia. E ele foi indo atrás. Então eu falei assim, vai indo atrás das coisas. Vai vendo visto, Deixa vai vendo o rolar. que precisa. E eu vou levando a faculdade, que era a minha prioridade, e a gente vê. E as coisas foram dando certo. Ele foi vendo, indo atrás, tal. E foi tudo dando certo. E aí chegou um momento que eu tinha que decidir. E aí, você vai ou você não vai? E depois de muita conversa com a minha família, com os meus amigos, eu tentei entender se eu realmente queria ir ou se era por ele. E aí eu cheguei à conclusão que eu realmente gostaria de ir e aproveitar essa oportunidade. Então eu vi como uma oportunidade em viver em um outro país. Eu vi que era possível revalidar a medicina, essa era a minha prioridade. Se eu não conseguisse revalidar a medicina, para mim não fazia sentido algum. Você tinha acabado de se formar, É. você não ia nem exercer sua profissão. Exato. Então, para mim não fazia sentido. E aí, eu vi que era possível, vi vários canais no YouTube das pessoas que revalidaram. Então, eu falei, não, é possível, bora. E aí eu fui e decidi ir e encaro isso como uma oportunidade. Ainda tô vivendo tudo isso, tudo é muito novo, já tô há 1 ano e 6 meses lá. Mas é recente mesmo. É super recente, mas tô muito feliz. E acho que eu lembro quando você estava pensando e uma coisa que eu sempre penso é que o Brasil sempre vai estar aqui, assim. Então você vai, não gosta, alguma coisa acontece lá que, nossa, não era como eu estava pensando, você vai continuar com o seu diploma, você vai poder voltar para cá e atuar aqui. Exato. Então, acho que realmente é uma oportunidade de ir para lá, viver uma nova cultura num outro país, mas que também imagino que tenham suas dificuldades, assim, mesmo sendo uma grande oportunidade. E falando em dificuldade, acho que você chegando lá, o que você sentiu? Acho que, óbvio, você teve todo esse tempo, foram quase, né, o período ali em que você falou que começou. 2 anos. Quase 2 anos vocês pensando e, enfim, construindo essa ideia. Imagino que também se preparando, né? Mas Sim. o que chegou lá que pra você foi tipo, putz, estava preparada e o que foi, meu Deus, eu não estava preparada pra ver isso aqui. As coisas que mais te surpreenderam, assim, nesse sentido de adaptação. Acho que primeiro de tudo e mais básico eu já era fluente em inglês, então no meu ensino médio eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos e foi lá que eu aprendi mesmo, eu era totalmente crua e lá eu aprendi, então eu já sabia que eu era fluente, mas chegando lá com o sotaque deles, Eles têm um eu falei, sotaque não, muito pera, puxado, né? tem, meio um pouco caipira até. Eu falei, não, pera, acho que eu não sou tão fluente assim. Então foi um choque, acho que a língua, óbvio que você consegue desenrolar, eles são super abertos, assim, se precisar repetir, várias vezes eles repetem. Tem muito imigrante na Austrália. A Austrália, acho que, assim, quantidade de imigrantes, são milhões e milhões de imigrantes lá. E tem muito brasileiro também, né? Muito, muito também. Então, acho que a primeira dificuldade que eu tive foi, pera, eu falo inglês, mas
não tá tão fluido assim. Até porque eu não usava o inglês aqui. Uhum. Então era difícil, assim, a conversação e ser fluida e ser espontânea. Eu falo até hoje pros meus amigos de lá, eu falo, cara, essa Ana Paula que vocês conhecem é a Ana Paula que fala inglês. A Ana Paula mesmo, A versão Premium brasileira, a versão em português, eu sou muito mais espontânea, muito mais engraçada, tenho mais tiradas. Sim. No inglês eu ainda, mesmo depois de 1 ano e meio, eu ainda sinto sabe? Trava um pouco às vezes. Ainda mais quando eu fico nervosa, quando tem que fazer alguma coisa burocrática. Aí Mas e aí, e teve alguma coisa que assim, você chegou lá e você, não sei, talvez achou que era melhor do que você estava esperando? como eu nunca tinha nem cogitado em ir pra Austrália, Você eu não também sabia não foi muito o que antes esperar. visitar. Não, Tipo, você já foi pra morar. fui mudando já. Já Foi fui, com os dois pés na porta já e foi. bora. fui mudando. Então, eu não sabia o que esperar, pra falar a verdade. Eu sabia que ia ser maravilhoso, porque o Bruno mudou um pouco antes, pra já pegar uma casa pra gente e tal. Eu coloquei essas condições também, vou ser bem sincera. Eu falei, ó, eu quero chegar com tudo meio pronto. Eu não quero passar perrengue, eu quero chegar assim bem. E aí ele foi antes e arrumou tudo. Graças a Deus, ele foi ótimo nisso. Então, assim, eu não. A minha expectativa era, assim, que é um lugar maravilhoso, era um lugar de praia que a gente mora, então eu tinha, acho que superou todas as expectativas, eu não esperava que ia ser tão maravilhoso, tão tranquilo, tão gostoso, sabe? E até falando um pouquinho assim, né? Você é médica e o Bruno, ele trabalhava com o quê? Assim, até porque a decisão eu acho que é legal as pessoas saberem. Como é que é você se inserir no novo mercado de trabalho também pra tomar essa decisão, que é um ponto importante quando você considera uma movimentação de país, assim. Então, o nosso visto, ele veio por conta do Bruno. Então, é um visto qualificado. Ele é engenheiro e de formação. E aí, ele revalidou a engenharia. É um processo bem diferente da medicina, não tem prova, tal, mas é um processo bem complexo e longo. E aí ele revalidou a engenharia e aí ele aplicou para visto qualificado. E ele conseguiu, a gente conseguiu o visto através dele. Então ele foi trabalhando como engenheiro. Ah, tá. Então ele já fez todo esse processo antes e quando ele chegou lá, ele já tava com Já tudo estava certinho. empregado. Ah, Isso. ótimo. Mas também o Bruno tinha a It Clean aqui no Brasil, que foi vendida para Dux. Foi vendida com esse pensamento mesmo da gente ir para a Austrália e tudo convergiu. Eu não sabia disso. É, babado. Sim. Gente, eu não sabia disso, babado mesmo. É. E amiga, o que você acha que assim, quando você chegou lá, ou talvez hoje, olhando pra trás e vendo assim, tudo que vocês estão vivendo, o que você acha que ninguém te prepara pra quando você vai morar fora? Eu acho que assim, eu subestimei várias coisas. Eu subestimei que o processo de revalidação da minha medicina ia ser mais rápido. Eu subestimei que eu conseguiria matar a saudade através do WhatsApp. Eu realmente achei, tipo assim, fazer uma ligação, mandar mensagem e tá tudo certo. Eu consigo passar mais de 1 ano sem vir para o Brasil. Mentira, voltei ano passado, em agosto, voltei agora, porque eu realmente subestimei. Eu achei que, vamos conversar pelo WhatsApp, tem, sabe, grupinho, essas coisas, mas não, nada supera o toque físico, assim, ver a pessoa, porque lá eu tenho um fuso de 13 horas, 14 horas, então se eu mando uma mensagem quando eu acordo, vocês estão indo dormir, e às vezes eu acordo também, vou pra corrida, vou pro trabalho e tal, e tipo, não consigo parar pra conversar, e vocês estão tipo jantando e tal, e aí eu passo o dia inteiro sem ter notícias do Brasil, então eu acho que é isso, eu subestimei isso, eu achei que ia ser mais fácil matar a saudade, mas não. A minha irmã, o meu cunhado, ele ficou 3 meses, né? Foi agora, saiu da empresa e ficou 3 meses estudando na Austrália. E era bem isso, assim, ela não conseguia, o horário não batia, porque ela também ia pro trabalho, a hora que ele respondia, tô indo dormir, ela tava saindo pra ir trabalhar. Então, eu acho que a questão da Austrália, o mais difícil na manutenção do relacionamento é justamente do relacionamento com as pessoas no Brasil, né? É o horário, porque final de semana que talvez bate um pouco mais. Mas o FaceTime, ali, que horas consegue ligar. Eu acho que isso acaba afastando um pouquinho mais e tornando a saudade mais difícil. Aí a maior necessidade de formar uma família lá. E aí, como é que foi conhecer as pessoas lá? O Bruno, por ter morado lá, já tinha amigos? Como é que foi também? Porque o ciclo social é algo muito importante. Até quando a gente fala de esporte, você ter pessoas pra te indicarem num país novo. Como é que foi? Começar a formar um novo ciclo e também fazer parte de uma comunidade. É super desafiador, porque é outra língua, como eu falei, não sou tão espontânea, é mais difícil, e a gente também tá lidando com adultos, não é como se eu tivesse ido para um colegial, e aí tá todo mundo lá, O aberto, curso, com a mesma né, mais rotina, novinho. se vendo todos os dias.
Mas já vou entrar até no assunto que eu tinha comentado com a Mari, que eu entrei num grupo de corrida, num run club, que tem toda sexta-feira de manhã, e foi a virada de chave para mim, sem sombra de dúvida, para formar laços lá. E, além disso, a rede social também. Então, eu fiz uma amiga que eu postei um vídeo correndo em Gold Coast, que é próximo de onde eu moro. Ela apareceu no Explorar para ela viu, falou, conheço esse lugar. Me seguiu, me mandou mensagem, oi, você mora por aqui? E a gente descobriu que a gente mora 10 minutos. Brasileira ou não? Brasileira. Ai, ó. Sim, brasileira. Então, mas eu acho desafiador, porque, como eu falei, somos adultos, a maioria já tem seus grupos, já tem suas amizades de infância, mas eu acho que você tem que se expor e se jogar. Então, eu estava muito aberta a conhecer várias coisas e formar laços. Mas eu acho que você é boa nisso. Tipo, você manda mensagem, se você se interessa, tipo, você vai atrás, assim. Sim. Até acho que quando a gente se conheceu foi um pouco nisso também. A gente tava no Pace delas, a gente começou a conversar. E uma coisa que eu tava pensando, você sente que... Porque, gente, pra quem não sabe, a Ana cria conteúdo também. E antes de você ir pra lá, né, você super tava inserida no meio da criação de conteúdo aqui. Você sente que isso facilitou conhecer pessoas lá? Nossa, 1000%. Meu Deus, né? Muito, muito, muito. Porque aí eu passei a seguir meninas, aí as meninas me seguiam de volta, porque viam que eu tinha um conteúdo parecido com o delas, de corrida e tal. Então, facilitou muito. Porque aí comenta na foto, aí, sei lá, ela posta um story numa cafeteria, aí eu posso responder, tipo, ai, nossa, que demais, já fui lá, é muito bom. Tipo, vamos marcar, sabe? Com certeza. E foi legal que você tava postando Você tá ainda postando em inglês, né? Não, é muito bom, assim, me abriram muitas portas e com marcas também, tipo, no podcast passado, eu lembro que eu falei de quem quer começar a fazer parceria, tal, enviar mensagem para as marcas, enviar e-mail, se fazer vista, e foi isso que eu fiz lá, a mesma coisa que eu fiz no Brasil, eu fiz lá, então eu já tinha marcas que eu conhecia, e aí eu mandei mensagem, oi, tudo bem, sou fã da marca, tenho produtos da marca, gostaria muito de fazer uma parceria, se vocês... Tipo, como é o esquema de vocês, sabe? Como vocês funcionam? Gostaria de receber tais produtos, vocês estão abertos, eu faço um vídeo pra vocês, tal. E eles foram super abertos. Eu até pensei, tipo, poxa, às vezes eles vão que é brasileira, que tem sotaque, vão fazer vídeo com sotaque, eles não ligam. Ah, que legal! As marcas foram super abertas. E aí eu fui convidada pra evento, e aí uma coisa vai puxando a outra. Acho que até uma coisa que a gente falou, né, no episódio, não sei se dois episódios atrás, que foi do Dia dos Namorados, que a gente tava aqui com o Rô e com o Teu, o Rô, que é meu marido e não é inserido nesse mundo da corrida, ele perguntou muito pra gente, por que as meninas começam a correr e criam conteúdo como se fosse o desejo só de ter a profissão de influenciadora, mas eu acho que a motivação muito maior, que foi até o meu caso, de criar conteúdo é começar a compartilhar e tentar fazer... Que esse conteúdo é quase assim, algoritmo, faça o seu trabalho e me conecte a pessoas que gostam da mesma coisa que eu. E até quando a gente quer participar no final do dia, é isso que move pra você fazer amizade na vida adulta, sabe? Acho que ajuda muito. Então, muitas meninas mandam até mensagem pra gente de como fazer amizade na vida adulta. A Ana tá falando desse desafio até num outro contexto, de um outro país. Mas eu acho que você falar pro mundo sobre seus interesses comuns conectam na vida adulta demais. Demais, isso que eu ia falar. Total. Você vai num grupo de corrida porque você corre, gosta de correr, você já vai estar um passo ali, você já vai ter alguma coisa em comum com a pessoa. E vai ser difícil te ignorarem, não vão acabar perguntando, qual que é seu nome, o que você faz? Você é do Brasil? Ou até mesmo aqui, se você muda de cidade, de São Paulo pro Rio, total. vai lá no grupo de corrida, tem vários que dá pra vocês acharem na internet. Vai lá, vão acabar perguntando, vão falar, nossa, que legal, você é de São Paulo, mudou pra cá por quê? E aí começa. Eu acho que os interesses na vida adulta, tipo, às vezes participar de um clube do livro é uma coisa pequena, mas... É pequena, na verdade, é super grande, mas assim, é um grupo menor, mas gosta de ler a mesma coisa. Então, você começa a fazer vários silos de amizade, porque hoje foi o que você falou, a gente não tem um colégio, a gente não tem uma faculdade que faz esse trabalho por nós. Então, acho que a forma de criar conteúdo também ajuda muito, porque você também... joga isso meio que pra mais pessoas, e foi o que falou, ela viu você no Explorar, e você fez uma amizade. Então, acho que se expor na internet, mas se expor na vida, indo pra um running club, é o segredo pra você fazer amizade assim, até namorar, tá, gente? Você não vai achar, não existe hoje aplicativo, porque se você quer namorar, você pode fazer da sua casa ali o aplicativo. Não existe aplicativo de matching de amizade, o que eu acho que, pelo menos no Brasil, seria maravilhoso se tivesse. Porque é isso, a gente tem que se expor. Se jogar. Se jogar pra ter esse retorno. E morando em outro país, ainda é mais fundamental você ser arrojada ali, senão você não consegue se inserir na comunidade. E hoje, essas amizades, como é que tá a Ana de hoje versus a Ana de 1 ano e meio atrás, assim?
Nessa Nossa. adaptação. Assim, muito mais confiante, muito mais, sabe, eu vou fazer amizade, se não tiver ninguém que eu conheça, eu vou conhecer, mas isso era assim até aqui no Brasil, né, sim, pra falar a total. verdade. Vai, alguém que você vai conversar. Então, acho que mais confiante com o meu inglês também, por mais que não tá 100% ainda como eu gostaria que tivesse, tão fluido quanto eu gostaria, tô muito mais confiante nisso. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, até uma pergunta que eu tenho uma dúvida, porque eu e o Teu, a gente pensa muito em, não sei se mudar, pra sempre fora, mas morar um tempo. E como que é ir com o seu marido? Tipo assim, como que fica o laço entre vocês? Porque eu acho que, ainda mais indo pra um lugar em que nenhum dos dois tem ainda um ciclo, eu imagino que deva aproximar muito, e o outro deva ser, acho que essa coisa de, cara, eu não tô sozinha nessa experiência, sabe? Até quando eu fui fazer intercâmbio, as 2 vezes que eu fui, uma foi de 9 meses e outra foi 1 mês só. Mas quando eu chegava no país, era sempre uma sensação de solidão, que eu nunca tinha sentido, muito grande. E aí eu fico pensando, como que é com outra pessoa? É uma relação de, assim, extrema confiança, né? E a gente só tem a gente sempre fala isso. Então, a nossa relação tá sempre em primeiro lugar, acima de tudo. Porque se a gente brigar, se a gente se desentender, sabe, quem eu tenho, beleza, eu tenho umas amizades, mas não é como se fosse uma amizade, meu Deus, alguém que eu conheço há mais tempo e confio a minha vida, sabe? Então, óbvio que é desafiador, mas a gente passou uma pandemia juntos em um apartamento, então a gente já sabia o que seria ficar enfurnado os dois em um local. E a gente se dá muito bem, a gente conversa muito, a gente tem muito diálogo, e a gente se conhece muito bem. Então, assim, você só vai ter aquela pessoa, entenda isso. Se você for mudar com o seu marido, com o teu, enfim, você só vai ter aquela pessoa, então a sua relação tem que ser sua prioridade, porque senão nada flui. Fico bem. E aí, até uma pergunta que eu acho que você trouxe isso, mas conversando com algumas amigas que moram fora, eu tenho amigas que foram com o marido, moram fora e estão até hoje, tem amigas até que voltaram. E uma das dificuldades que ela fala sobre a amizade, por mais que você faça amigos, aí a gente já entra no tema de diferença cultural, que eu acho que a gente vai explorar bastante. As conexões, por mais que você faça, é diferente uma amizade que você faz aqui no Brasil, mesmo que não seja uma de muito tempo, mas a conexão com uma pessoa do seu país, a cultura influencia muito no vínculo que vai ser criado. Como é que você sente isso? Porque algumas me trazem que sentem que é um vínculo um pouco mais superficial, que não é igual às amizades que elas têm no país casa, né? Não, eu acho. Tanto que eu acho que o vínculo com os brasileiros é mais forte mesmo. A gente já se conhece, já é muito mais fluido. E com os australianos, por mais que eles sejam muito abertos, inclusive eu acho eles super parecidos com os brasileiros, são abertos, são, sabe, felizes, alto astral. Não, vem junto, convidam pra festa, convidam pra casa, jantar, conhecer família e tal. Mesmo assim, eu ainda sinto que tem a barreira. E é a barreira do idioma, e é a barreira de não conhecê-los há mais tempo. Então, eu acho que tem essa barreira. Fiz boas amizades lá, mas não é a mesma coisa do que uma conexão com um brasileiro. E acho que essa coisa de, assim... Porque é isso, não é só a língua, né? Tipo, tudo que envolve uma língua. E uma língua também não é só a forma de você se comunicar, mas é a cultura, enfim, a forma como você vive. Então, fico pensando que quando coloca essa barreira da língua, também tem muitas outras coisas anteriores a ela, né? E que às vezes a gente tá numa outra cultura que a gente não entende e não vai entender mesmo, Não, assim. como... Por mais anos que você passe lá, né? Por exemplo, eles falando um dia sobre desenhos animados da infância. Tipo, eu não faço nem ideia, ou de filmes, ou de atores. Então, é uma conversa que eu fiquei tipo, entendi, e assim, às vezes, legal. por exemplo, a gente falando de algo, sei lá, uma coisa mais ancestral do Brasil, para um gringo que chega, que mora aqui, não vai entender, exato, e não tem o simbolismo que tem pra gente aquilo, assim. Então, eu imagino muito essa questão da barreira, mas o que você acha que, tipo assim, foi um choque cultural pra você? Eu acho que assim, como eu falei... No bom ou no mau sentido? Eu vejo os australianos, eles são parecidos com os brasileiros. Eu sinto que eles são um pouco menos materialistas, assim, eles são muito da natureza. Eles fazem muita motorhome, então, tipo assim, trailer, sabe? Viagem que cruza a Austrália e fica 1 mês viajando de trailer, assim, porque as estradas são muito boas, tem muito banheiro, tem muita estrutura e para você poder fazer isso. Que você pode estacionar e dormir
dormir sem preocupação e tal. Então, tem muita aranha naquele país. Tem, mas você... Ai, gente, isso é uma questão. Depois eu vou perguntar pra você. Eu tenho muito medo de ir pra Austrália pelas aranhas e bichos e cobras. Tipo, tinha uma época que meu algoritmo só me entregava isso. Só. E aí eu comecei a ter realmente um medo de, tipo, estar vivendo uma cobra na porta da minha casa. Isso é um choque cultural também pra mim, seria. Tem Não, muita? cobra eu vi uma vez na praia, assim. No meio da praia. Não, ela tava meio que nos arbustos, tá. assim, ao redor da praia, e ela tava cruzando. Aí eu vi, mas assim, ela tava na dela, sabe? Eu só cruzei como se nada. Aranha tem, ainda mais que a gente descobriu de onde as aranhas vinham na minha casa. Porque tudo fechado e aranha Começou a ter aparecendo muita dentro aranha. de Ai, casa. Não, e uma gigante, assim. Nossa, Gigantes. Mas era porque tinha um vãozinho na porta da garagem que elas passavam. Mas elas não são de todo mal. Elas comem os bichinhos que estão em casa, sabe? Barata, essas coisas. E lá eles não matam. Tipo, quando eu vi reels, assim, de alguém matando e tal, é uma enxurrada de comentários dos australianos, tipo assim, pra que você mata? Ela tem um sentido dela tá na terra, sabe? Então, eles têm bem essa visão cultural realmente da natureza que você tava trazendo, né? De respeitar a natureza e de se conectar muito com a natureza. Então, normalmente a gente põe, tipo assim, um Tupperware em cima da aranha, e aí passa uma folha de sulfite embaixo, assim, e aí leva lá fora, abre e solta ela, e é isso. E acostuma, vai aparecer, né? Uhum. Gente, uma vez eu vi um Reels de uma menina, olha, juro, eu caí nesse limbo e assim, tinha uma cobra gigante, ela não podia ir pro trabalho. Gente, uma cobra enorme na porta da casa dela, ela teve que ligar, porque é isso, aí tem que resgatar a cobra, e ela teve que mandar mensagem pro trabalho, tipo, gente, tô atrasada porque tem uma cobra. E não era uma cobrinha, era uma cobra. Gigantesca. Mas eles dessa largura. entendem, o trabalho dela acho que óbvio, entendeu, vai fazer porque o quê? eles são bem de boa também. Eu sinto isso, outro choque cultural, eu sinto eles muito tranquilões, assim, sabe? Mais easygoing, tipo, mais tranquilo, um estilo de vida mais leve. Eles sabem da importância do descanso. Então não tem esse ritmo, tanto que, outro choque, eu saí de um ritmo de internato, faculdade, São Paulo, tudo pra ontem, trânsito, muito som, né, em volta, muito estímulo visual e sonoro. E lá, tudo bem, eu fui numa cidade de praia, uma cidade, Qual assim, o nome da de cidade? interior, Kingscliff, do lado de Gold Coast, que é mais conhecido, né? Tem vários campeonatos de surf, o Medina sempre tá lá. Então eu fui para uma cidade muito menor que São Paulo, um bairro de São Paulo, de praia. Então, assim, eu não estou nos grandes centros, lá, óbvio, vai ter mais estímulo, mas assim, foi um choque. Isso da vida gigantesco. diurna também, né? Que você falou. Eles acordam muito cedo. Tipo, 4 horas da manhã já vê gente caminhando, tal. E aí, 8 horas da noite a cidade está parada, não passa um carro. Mas é onde eu estou também. Sydney vai ser diferente. O de você também ter ido para uma cidade menor, né? Então você sai de São Paulo, um caos, e você também foi para uma cidade mais litoral, né? Então tem as duas mudanças. Mas você sente até indo para cidades grandes, tipo como Sydney, que seria uma cidade dentro do contexto, a Austrália, que a gente poderia comparar com o tamanho ali, né, de São Paulo. O que você sente de diferença também? Quando você vai visitar, assim? É porque Sydney é o meu ponto fraco, porque ela é muito especial. Tipo assim, ela tem a praia e tem aquela piscina que tem o mar, que é Bondi, que é maravilhoso. E aí, Sydney, além dela entregar essa praia e essa piscina, ela entrega o Opera House, ela entrega uma vida noturna, ela entrega, assim, uma vida empresarial, sabe? Então, Sydney, pra mim, é onde eu gostaria de morar. Porque é maravilhoso. Eu acho que Sydney entrega tudo que você precisa. E é isso, se parece um pouco mais com São Paulo. Tem trânsito, tem bastante gente. Tem o transporte público, é super eficiente, mas lota também, não é... Tem o caos de uma cidade grande. Tem, mas, assim, ainda assim é mais calma que São Paulo. Eu acho que, assim, São Paulo realmente, acho que tem que... O que eu fico pensando de comparar com o caos, talvez Nova York ou cidades, assim, realmente muito... É que eu acho que aí tem a questão cultural também, né? E é até uma pergunta, porque... Eu tava até conversando com uma amiga ontem de manhã que mudou também agora, recentemente, ela e o marido mudaram pra Áustria, né? E aí ela tava falando que ele tava ele mudou pelo trabalho, mas ele tava comentando que ele tava se sentindo, tipo, como assim a galera para de trabalhar aqui 6 da tarde, 5:30?
no verão, eles têm short Friday, porque como o inverno é severo, 2 da tarde, caiu a caneta. E aqui ele trabalhava num ritmo que ele saía às vezes 9, 10 da noite do escritório. A mesma empresa, né? Porque ele segue na mesma, mas outra localização. Então agora trabalhando. E ele tá até meio culpado. Tipo, será que eu tô indo bem? Será que eu deveria estar trabalhando mais? Então, pra eles, esse ritmo da própria vida europeia, da forma também que eles veem, convidam eles a desacelerar. Você acha que vocês também foram convidados ali desse impacto a mudar um pouco e desacelerar e começar a viver mais no ritmo da cidade? Sim, e assim, o que você falou da Áustria é muito a Austrália também, tipo, do cair a caneta, porque é isso, eles priorizam muito o descanso, o ir à praia, pegar uma onda, dar uma caminhada antes do trabalho, depois, encontrar amigos, então... Acontece isso. E até a Isa, que veio aqui, a esposa do Rafa Torteira, do Tim, eu liguei pra ela até antes de ir pra Austrália, porque como ela tinha feito essa mudança também, e ela falou, que lá ela tava num ritmo também, e até o chefe dela falou, não, calma, não precisa ser tão rápido assim. E com certeza a gente sentiu isso na pele. Mas eu vejo, né, pelo lado positivo, tipo assim, é bom, mas ainda assim a gente às vezes fala, meu Deus, mas podia ser mais rápido, podia ter, sabe, que demora e tal, mas eles são assim e funciona. Mas eu fico pensando que eu acho que isso é uma coisa muito característica de São Paulo, né? Porque a gente sai daqui até quando eu vou, sei lá, pro interior, que é 2 horas daqui. Já me dá, às vezes, esse negócio de, gente, pelo amor de Deus, acelera, sabe? A pessoa tá andando na rua, já me dá agonia. Então, eu acho que é uma coisa, você sai às vezes de São Paulo, vai pra outro lugar do Brasil, já tá acelerado. Mas de fato, eu acho que a gente tem também no Brasil um estilo de vida muito mais parecido com o americano, né? De trabalhar muito, muitas horas, tudo viver em torno do trabalho do que com o europeu, ou talvez da Austrália mesmo, de ter mais esse equilíbrio. Talvez até pese mais a vida pessoal do que a vida profissional, né? E entra numa questão cultural e socioeconômica, né? Que aí, enfim... No Brasil, a questão da gente ter que trabalhar muito, isso é meio bitolado em trabalhar, é porque a gente precisa de muito pra viver bem, né? Exato. Eu acho que não, quando a questão você... é muito mais embaixo. Não, Exato. total. E quando você vai pra um país que com o que você trabalha, você é remunerado e você consegue ter uma boa qualidade de vida. Inclusive na Austrália, muitos brasileiros vão pra Austrália e fazem trabalhos como obra, guarda de trânsito. Trabalha bastante em horas, mas é bem remunerado para o trabalho que exerce, completamente diferente do Brasil. Então, acho que isso também traz uma forma diferente de ver a vida, assim, né? Então, quando eu falo da Europa, muito também, assim. O meu cunhado, tem muita gente que foi pra lá, minha irmã foi morar na Alemanha, eu trabalhei muito tempo na Nestlé, muita gente também ia pra, na época, Suíça, né? E quando chegava lá, a mesma coisa, mas depois de um tempo falava, cara, eu não consigo mais voltar no Brasil, porque aqui eu nem quero tanto ser promovido, eu não preciso, até essa nossa necessidade falando, né? de escalar, tipo, no trabalho você fica, não, preciso, por que isso? Você quer ser promovido, gente, pra ganhar mais, pra você ter pra ter uma mais. vida... Exato. Pra acessar algumas coisas que sem o Exato. dinheiro você não E acessa. lá não, lá chega, cara, beleza, tô nesse cargo, me paga isso. Tipo, Exato, tô consigo- tranquilo. Pegar praia à tarde, consigo ter minhas coisinhas, meu carro, consigo alugar uma casa e tal. Exato. A qualidade de vida pesa bastante. E aí, falando um pouco, né? A gente falou um pouco de diferença cultural. E como é que você viu isso no esporte, que é o meio que você tá inserida? Porque aqui a gente falou, as pessoas levam o trabalho assim, levam a vida assim. E o esporte, você também sente que eles levam com essa visão de mais leveza? Como é que é essa relação? Acho que levam com mais leveza. É óbvio que tem aqueles caras e influencers que buscam performance, tipo, acima de tudo. Lá também eles também tomam anabolizante, sem falar. E, sabe? Mesmo problema. Aquelas coisas de superação. Então, lá tem também. Mas eu acho que eles levam muito mais tranquilos, porque eles sempre foram incentivados desde pequeno. Então, lá... se eu não me engano, toda a escola tem que fornecer aula de natação, até pela quantidade de afogamentos de crianças que já tiveram no passado. Então, em todo lugar que você vai, tem piscina. Tipo, em um raio de 5 quilômetros vai ter umas 2 piscinas aí, tipo, piscinas super bem cuidadas, que você só paga a entrada e pode usufruir de tudo. Então, eles são incentivados desde cedo. Tem uma pista perto de casa que é de grama, mas tem bem certinho demarcados os 400 metros. E de setembro a março, todo sábado, tem competição das crianças. Aí um dia criança pequena, outro dia criança um pouco maior, adolescente. Então é isso, desde sempre. Ou as quadras de basquete pública que tem lá, passa o sábado lá.
lotada de escola, de pais, de crianças competindo, vôlei também. Então, eles são... o incentivo é gigantesco. Então, eu acho que desde sempre eles terem acesso, homens e mulheres, não vi nenhuma diferença nesse início dessa vida esportiva, do acesso ao esporte entre homens e mulheres, entre meninas e meninos. Então, desde sempre, então tem um triatlon lá na minha cidade que chama Kingscliff Triathlon e, tipo, várias pessoas, amigos nossos que moram lá, falaram, quando eu tinha 10 anos eu fiz, quando eu tinha 12 anos eu fiz. E a pessoa nem corre hoje em dia, sabe? Corre de vez em quando, mas sempre teve aquele estímulo. Então, eu acho que eles levam mais de boa, assim. Eu fiquei até pensando em duas coisas, assim. Acho que a primeira que eu ia te perguntar é como que isso impactou a sua volta pro triatlon? Porque uma coisa que eu fico reparando aqui em São Paulo é que é muito difícil você treinar todas as modalidades, você ter acesso a uma boa piscina, um bom lugar para pedalar, até às vezes um bom lugar para correr, demanda um tempo de locomoção, às vezes, assim, investimento mesmo financeiro para você ter acesso a isso. E na Austrália, pelo que a gente já conversou também, você está trazendo aqui, é algo muito mais acessível, né? Assim, um cidadão vai na piscina, não precisa ser parte de um clube ou fazer parte de uma academia super cara. Então, como você sente que isso impactou você a voltar pro tri? O acesso é muito, muito mais fácil. Eu conseguia sair de casa correndo, conseguia sair de casa pedalando, coisa que eu nunca fiz aqui. Então, não tinha que pegar trânsito, eu não tinha que dirigir até algum lugar ou sentir medo de ser assaltada. Esse foi um dos motivos que a gente se mudou também, pela sensação de falta de segurança. Impactou muito, porque eu via que eu era só ir, só fazer, então as coisas foram convergindo, assim, e foi... Eu já queria voltar pro triatlon, eu amo triatlon, eu amo combinar as 3 modalidades. Eu tinha parado um pouco focado na corrida, porque eu não conseguia administrar os outros esportes, mas... Você tava também no final ali da faculdade. No final da faculdade, indo pra Austrália. Tudo não terás. Exato, tudo não terás. Então, eu respeitei bastante meu corpo. Então, diminuí bastante a corrida. E aí, eu falei, não, quero fazer uma prova aqui, vamos. E deu certo o calendário. E outra coisa também que eu tava pensando enquanto você tava falando é... Como que é, assim, isso do esporte feminino lá, pelas meninas começarem mais novas, né? Elas são muito mais fortes que aqui, tipo, tem muita mulher forte. Como que é a competitividade? O que você viu de diferença de performance, assim? Porque realmente eu imagino que eu sigo muitas americanas, australianas, que você vê que, cara, pra elas assim, a evolução é por, de elas fato, correm terem muito, a bagagem, né? E a gente nunca foi estimulada, imagina. Eu acho. Eu achei sim que elas são mais fortes. Meninas, assim, até mais novas que eu, mas por isso, estímulo. Nadaram o colegial inteiro. Então, assim, é difícil competir, porque elas, eu acho, sim, que estão à frente. É só ver pelas Olimpíadas. A Austrália destrói na natação. É muito forte, porque tem muita piscina, muito estímulo. Então, consequentemente, isso acaba... elas acabam levando isso e correm demais, correm fácil. Exato. Tem umas meninas que eu sigo correm fácil, assim, você vê... 3,50, tipo assim, uma maratona. Sim. E parece que a pessoa, assim, tá flutuando, né? É bonito de ver. Mas eu acho que sabe uma coisa, e aí enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando que eu até um dia gostaria muito de trazer alguém que pudesse explorar esse tema com a gente, né? Porque... Até pós-maratona do Rio, agora que rolou, a gente tá gravando esse episódio na semana em que aconteceu a maratona, vai ao ar um pouquinho depois. Mas eu tava até olhando o ranking, né, e as distâncias, e até a Mari Albuquerque, que alguns anos atrás ganhou o troféu da maratona na categoria de 20 a 24, como eles estavam comentando sobre a diferença realmente do tempo, quantas pessoas estão mais rápidas, né? Então, muita gente, antigamente, sei lá, você fazia uma prova, eu fiz uma meia no pace de 4,40, né? Cara, eu tô lá na posição, tipo, 100, sei lá, 200 da minha categoria, não sei qual que foi. Anos atrás, eu lembro de uma que eu fiz há 2 anos atrás, com pace, né, um tempo de prova muito maior, a classificação não era, né, tão distante, não. Então, às vezes eu fico na dúvida, né, e eu não sei, eu queria muito, gente, se vocês souberem, vocês estão escutando alguém que sabe falar de propriedade desse tema, que tem estudado, porque a percepção é que o sarrafo, né, alguém usou esse termo, o sarrafo tá muito alto, as pessoas estão correndo muito, né, pegar pódio hoje em dia tá cada vez mais difícil. E aí eu acho que tem uma questão que talvez, por a gente estar praticando, talvez o esporte com, de fato, mais constância, planilha,
Porque a minha evolução, pelo menos, mudou completamente. Eu corria já há 10 anos, mas quando eu comecei a fazer planilha, quando eu comecei a realmente levar um pouquinho mais a sério, cara, minha evolução foi notável. E eu sinto que o crescimento do movimento aqui no Brasil, das assessorias, da gente tá começando a levar mais a sério, que talvez a galera na Austrália, desde cedo, tem uma mentalidade de praticar com um pouco mais de consistência, com um pouquinho mais de disciplina e seriedade, assim, com mais orientação, tem esse efeito. E eu sinto que talvez a gente tenha esse efeito, porque antigamente muita gente ia para as provas de rua, mas corria. E acho que aumentou a amostra, né? Assim, quanto mais mulheres foram pro esporte, tem mais gente ali, tem mais gente, às vezes, talentosa, mais gente rápida, e aí os números abaixam, né? Então, por exemplo, essa que a Mari falou, no meu ano, que eu corri a Maratona do Rio, que foi 2021, gente, eu corri a prova pra 4 horas e 20. Eu fiquei em segundo lugar da minha categoria, mas é porque é isso, não devia ter ninguém na minha categoria, devia ter 3 pessoas no máximo, assim, pra eu ficar em segundo. E aqui a terceira vez em 5 horas. E hoje em dia, você pega as meninas até, 24 anos, já tem várias lá na categoria, né, até 25. Então, realmente, assim, o que é muito legal, a gente vê mesmo que a maratona é a única distância da Maratona do Rio, que ainda o número de mulheres não superou de homens, mas que já aumentou muito, assim. Mas acho que tanto de homens, eu sinto que talvez as pessoas... A gente tá começando a ver o esporte e o crescimento das assessorias, eu acho que a galera tá olhando um pouco mais pra, tipo, eu quero uma orientação, eu quero melhorar. A tecnologia também de suplemento, tênis que aumentou. Eu acho que... Mas eu não sei, amiga. Você acha que só a tecnologia do tênis e do suplemento? Eu não acho. Eu acho que realmente, pra mim, pelo menos, eu vejo a minha evolução. Se eu tivesse continuado correndo sem planilha, sem realmente ter constância e orientação, eu não teria desenvolvido, eu estaria correndo igual. Acho que é um mix, assim, a hora sabe? que eu comecei a assessoria, pra mim, foi tipo, levar a sério não, ter uma... É que nem resultado de academia, você pode ficar malhando mais ou menos. Aí você pode ir na academia todo dia. Você faz um treino meia boca, você vai ficar ali. Se você pega e faz uma periodização de treino, cara, aí você começa a ver seu corpo mudar. Um bulking. Não sei, eu sinto que se você leva a sério, tipo, a forma que você leva o esporte, se você leva mais leve no hobby, vai lá e faz, quero o que eu fazia com a corrida, eu ficava meio que ali. Quando você começa a falar, não, vou ter uma orientação, eu acho que você começa a ter mais resultado. Eu também tenho a percepção que o crescimento e o aumento, obviamente, das assessorias, mais gente buscando isso, também acho que reflete em desbloquear até talentos, porque pode ser que tem muita gente que tinha talento, mas também nem... Não tava lá. Nem sabia desbloquear esse talento, não tinha... Mas como é que eu começo a correr? Saio correndo de qualquer jeito? Então, não sei. Mas até vendo na Austrália, Estados Unidos, que são países que as pessoas têm acesso a esse tipo de orientação e incentivo de praticar com mais disciplina desde cedo, eu acho que talvez resulte em pessoas que performam melhor. Mas assim, gente, achismo, se alguém souber de especialistas, por favor, indiquem, que eu queria muito saber responder essa pergunta. Porque que hoje em dia... Qual que é a resposta certa, se tiver alguma? E lá também não tem muita assessoria, né? Mais running club, como é que é? Lá não tem muita assessoria mesmo, eles usam muito aplicativo, tipo o Runa, eu vi que começou a chegar aqui, né? Eles usam bastante o Runa, tem o Femme também, que é um feito por mulheres, que aí tem toda a questão do ciclo menstrual, elas são ótimas, assim, eu sigo no Instagram e adoro, chama Femme. Ai, que legal. E tem... E óbvio, assim, eles contratam o coach, que é o treinador, e aí ele passa uma planilha. Mas assim, não é uma assessoria. Tem assessorias? Tem, óbvio que tem, com a estrutura de assessoria, com treinadores, vários treinadores, mas não é tanto quanto no Brasil. E eu vejo muita gente também sem treinamento nenhum e fazendo porque gosta, assim. Porque já teve muito treinamento a vida inteira e aí fala, eu quero tirar o pé, quero levar menos a sério, quero... Então, mas a assessoria não tem tanta, assim. Essa é uma coisa bem cultural do Brasil, assim, né? Não sei, falaram que Estados Unidos também não tem tanta assessoria. Tem muito running club. Isso. Eu acho que a gente tá crescendo muito nessa cultura de running club, mas eu acho que a gente ainda tá... Foi assim, um boom nos últimos 2 anos, de fato. Mas ainda muito atrás do que eu vejo fora do país, que é a volumetria até de running clubs. E no seu caso, até foi o running club que você foi pra fazer amizade. Então, você sente cada um treinando na sua planilha, mas o running club, como é que é a experiência de running club lá, assim? Então, o meu, no caso, é toda sexta-feira de manhã. A gente começa a correr 5h30 da manhã, que já acho muito estranho. Tipo assim, todo mundo já de pé, 5h30, pronto pra correr. Porque eles acordam cedo, né, como eu falei. Tem até running club que começa às 5. Nossa e, tipo assim... mas... É muito calor lá?
Pra, tipo, justificar ter que ir tão cedo? Não. Ah, Não é a pelo galera só calor, gosta é de pela... acordar cedo mesmo. É pelo costume mesmo. E aí a gente corre 5K conversando de boa, cada um vai no seu pace ali, faz sempre o mesmo caminho e volta. E aí vem a parte principal, que é o café. Que aí sim é tipo a resenha, que aí todo mundo conversa, aí fica mais de 1 hora conversando. A corrida em si é 30 minutos, e aí o café leva hora. E se quiser ficar 2 horas, quem sabe não precisa correr pro trabalho, fica. Mas tem muito grupo de corrida lá, muito, em todo lugar que você vai. E quero falar como que eu conheci esse Run Club para dar de dica aí para quem estiver mudando de país, mudando de cidade. Eu já sabia que ia para Kingscliff, como eu falei, o Bruno foi na frente e acabou decidindo algumas coisas. E aí eu, tipo, digitei Kingscliff no Google, Instagram, e aí eu vi que tinha esse Kingscliff Triathlon. Aí eu segui, aí eu fui ver quem tinha marcado o Kingscliff Triathlon, porque eu falei, vai ter gente que mora por ali, né, uma cidade super pequena. E aí eu vi o vídeo de uma influenciadora, tipo, 30 mil seguidores, que tinha postado, que fez a prova e tal. Aí eu comecei a seguir ela, e aí ela postou um dia, Run Club sexta-feira, tal, eu com os meus amigos. Aí eu comecei a seguir o Run Club, e aí eu vi aqueles... Tudo aqui no Brasil. Tava indo você já aqui no tava Brasil. já se adiantada. Não, eu tava adiantada. E aí, tudo aqui no Brasil. E aí, eu comecei a seguir o Run Club e tal, comecei a acompanhar, ver que, tipo, ia uma galera legal e tal. Gente, eu segui até a cafeteria do lugar, porque eu queria ver, tipo, começar a entender, olha, o cafezinho que eles têm, sabe? Eu comecei a procurar vários estabelecimentos, assim, da cidade, porque eu queria estar mais inteirada, assim, saber. E aí, eu fui para a Austrália, eles fizeram uma pausa, assim, no começo do ano, né, porque muita gente viajando, e eles postaram que iam voltar, e aí eu mandei uma mensagem, oi, gente, tudo bem? Acabei de me mudar, encontro vocês amanhã, tal. E aí, eles super responderam, que legal, vem sim. E aí, eu fui lá, e eu e o Bruno, né, e aí, tipo, eram poucas pessoas, 5 pessoas, assim, é super pequeno. E aí, eles super se interessaram pela nossa história, por que vocês mudaram pra cá, pra essa cidade? Por que isso, por que aquilo, o que vocês fazem, o que vocês querem fazer, vocês estão aqui só de passagem ou vocês querem ficar? E aí, começou uma amizade, e a gente foi religiosamente toda sexta-feira até agora, porque viraram grandes amigos, assim, óbvio, que nem eu falei antes. Não tem aquela conexão como a gente tem com o brasileiro, mas é muito legal o que a gente está construindo, é uma construção. Uma pergunta que eu fiquei curiosa, assim, você tem a planilha, você faz 70.3, você tem uma planilha de treino. Hoje eu vejo que muita gente, aqui, eu acho que até no meu caso, tá? Não vai em running club porque, às vezes, ficar running club é mais um dia pra eu treinar, e como é que eu conecto com um dia que eu vou correr 5 quilômetros e ficar mais tranquila. Então, como é que é a periodização, digamos, tentar encaixar, assim, tipo, um dia que você vai mais for fun, pra socializar com as outras coisas de treino? Eu acho que, assim, como o running club é muito importante, pra mim, é inegociável. Eu vou fazer, porque eu tô num país sozinha, então é inegociável pra mim. Tem uma amiga na Dinamarca, inclusive, que ela teve essa... eu falei pra ela, amiga, você vai se mudar? Acha um running club, você precisa pra conhecer gente. E ela foi, e hoje ela é pacer da Adidas. Olha do só, Adidas que Running legal. lá, super chique. Ela vai ouvir, ela sempre ouve aqui. E aí, ela teve também essa conversa com o treinador, e tipo, o treinador falou, não dá pra você correr, a gente tá numa periodização de 21 quilômetros. Pô, não dá pra encaixar. E aí, ela até mudou de treinador, porque ela falou, cara, é inegociável pra mim, a gente é imigrante, a gente já não tem ninguém. Tá com Aí eu vou- regenerativo de sexta-feira. E aí eu vou, poxa, é a única vez que eu tenho essa socialização divertida, legal, assim, e despretensiosa, sabe, leve, e aí eu vou, não, tem uma planilha, tem 21K pra fazer, tenho 70.3, tenho Ironman Full. Poxa, eu tenho que ir, senão eu vou entrar em parafuso. Nossa, não, certíssimo. Não, e eu acho muito legal, assim, né? Colocar seu inegociável e fazer valer aquilo. Mas acho que o que você tá trazendo muito é a corrida como algo que te trouxe, óbvio, conexão com as pessoas, mas também confiança, né? Pra enfrentar os desafios de um novo país. E isso conecta muito com a All Out, que é a nossa patrocinadora. E também acredita que confiança faz parte da performance. E a Ana vai ganhar um lookinho all out pra correr pelas ruas da Austrália. Ai, All Out maravilhosa! desbravando fronteiras. Pois é.
Ela Pode é abrir. a marca é criada por uma corredora maravilhosa, a Nick, que acabou de correr na Maratona do Rio 21 quilômetros para 1h17. Brasileira mais rápida Braba. amadora. Muito Amei. brava. As peças são maravilhosas. Gente, que lindo! Amei, Super amei, funcionais, com tecnologia pensadas para manter a gente confortável. Exato. E também livre. livre amei. e belíssima, né? E Porque belíssima. também é sempre importante. E vocês que têm cupom de desconto, eles estão sempre com novos drops, deem uma olhada lá. Acabou de lançar o Wild, que é de inverno, então tem muita peça legal. Ele é pra trilha, né? Mas ele É, tem pra bastante. trilha também. Ele tem bastante peça invernal, então, assim, super alinhado esse período que a gente tá e maravilhosa a coleção. Então, Exato. O cupom é Girls Who Run, aproveitem, dêem tá uma aqui olhada o no link site. e tem o link na descrição pra vocês irem direto ali pro site conferir as novidades. Exato. Gente, eu amei, muito obrigada. Ah, Queremos que fotinhas lindo. usando o seu Running Club. Depois manda pra gente você com o lookinho Teremos. da E a Lau. Lau muito te acertou no bom, look, eu porque amei. você usa só preto. É. Esse Amei, shorts que a amei, Ana amei. tá, gente, ele tem. Ele é olha isso. ótimo. Ele Tem um monte de muito Ele bolso. tem muito bolso. E ele tem o os bolso do bolsos gel. laterais, exato. exato. Amei. Ele tem o bolso certinho pra você colocar os géisinhos separados nas costas, que é perfeito pra uma prova, porque você consegue ir gerenciando. E tem aqui também na cintura esse bolso lateral e nas laterais. Então, bastante Amei. assim, perfeito pra correr com segurança, poder obrigada. levar tudo que precisa, com conforto. Amei, e eu amo top com bojo. Ai, E eu vi que é bojo tudo. removível, né? Aham. Amei, mas eu sou team bojo. Team bojo? Eu gosto. Eu gosto. Ai, amiga, e só pra, assim, finalizar talvez essa parte de Running Club, você sente que a sua adaptação lá teria sido diferente sem o esporte? Completamente. Gente, só tenho a amizade do pessoal da corrida, pra ser bem sincera. Porque se não fosse a corrida, eu não sei como eu faria, de verdade. Eu acho que ia começar a Ia ter puxar- que começar com... Clube do livro. eu ia ter que... Mas e o meu inglês, assim, que eu não acho que tá tão... Pra discutir uma leitura. pra discutir uma leitura. Esporte é mais fácil, é só correr Só correr. Não, mas e no começo foi difícil, correr falando ainda em inglês. e escutar o sotaque ainda Aham. por isso. Mas com certeza foi muito. Fez toda a diferença na minha mudança. E como eu falei, essa amiga da Dinamarca, a Malu, é nutricionista. Eu falei pra ela, vai, procura um run club. Eu tenho uma amiga que tá em Portugal também. Eu falei pra ela, vai se mudar pra Portugal? Procura um run club. E ela procurou e ela me mandou vídeo. Ó, tô aqui e tal. Porque faz toda a diferença. Como eu falei no começo, já é um ponto de partida. Todo mundo ali já tem uma coisa em comum, que é gostar de correr, gostar de conversar, papear, é da resenha. Porque se não fosse totalmente assim, com Nem tá com lá, o treino, nem estaria lá, estaria fazendo a planilha lá, sem, né? Uhum. Então, com certeza, essa é uma dica que eu sempre dou. Se você vai mudar, tipo, pro Rio de Janeiro, é de São Paulo e vai pro Rio, tem vários grupos de corrida, tem o Respeita, tem vários. E aqui em São Paulo também, tem a Dem Gang, que é onde eu conheci a Lu, assim, uma amiga queridíssima, e o Dem Gang já tá há 10 anos. Então a gente falou, tá começando aqui, mas, cara, tem gente que já tá fazendo um puta de um trabalho há muito tempo. Então vai. Eu conheci a Dem Gang e a Lu através tipo, de um evento da Nike, que você se inscrevia, eu nem fui convidada, eu me inscrevi mesmo e fui. Vai no evento do Girls Run, que a gente vai ter Exato, agora, olha no só. próximo mês, que vai ser uma oportunidade maravilhosa para você conhecer mulheres incríveis através da corrida. Então, Exato. acho que existem muitas comunidades e eu acho muito Muito. legal você dar essa dica, porque aqui a gente tá falando da Ana num outro país, mas, gente, isso serve Pra aqui pra, dentro. pra tudo. É. Você muda de uma É mesmo. cidade, você tá numa fase que às vezes você também tá buscando novas amizades, porque a gente tem esses momentos da vida que, por mais que a gente pode até ter amizade antiga, mas muda, sei lá, de Piracicaba pra São Paulo. Cara, qualquer bem mudança. isso mesmo, Qualquer mudança, e eu vejo muito no trabalho, assim. Tinha pessoas que vinham de outra cidade para trabalhar em São Paulo e falavam, cara, como é que faz amigo aqui? E aí eu acho que essa vai fazer esporte. Tipo, Eu acho acho que realmente é ótimo. a melhor forma. E às vezes vai numa piscina, não gosta de correr, gosta. E é isso, Clube do Livro, vai ter algum clubezinho, assim, pra você. E até o pace delas, né? Agradeço muito a Mari Albuquerque, que me chamou pra ser pacer, aí chamou a Mari, foi aí que a gente se conheceu. E a Mari médica também, ginecologista, que já veio aqui. Então, acho que as amizades que eu tenho mais... Você conheceu ela naquele mesmo dia que a gente foi? Não, eu conheci depois, mas porque a Ana conheceu ela por causa do pace delas, né? Ou não? Ah, não conheceu quem?
A Mari. Aham, totalmente, por Mas causa foi do pace naquele delas. encontro que a gente foi ou foi em outro? Não, foi... Ah, foi um segundo que a Ana tava de pacer. Eu acho que a gente foi nesse também. Ah, eu conheci a Ana nesse daí. Ah, então É. a gente foi. Mas a Mari. Ah, não, Ah, a Mari não, não. a Ana você e a sim. Ana. Aham. E aí foi através disso que eu conheci, tipo, amizades que hoje eu vou levar pra vida toda, tipo. Então, agradeço muito ao pace dela. Beijo, Mari. Agradecimento. Eu acho que uma coisa muito bonita da corrida, do esporte de forma geral, é que ele aproxima, ele tem esse poder realmente de aproximar pessoas, né? E que talvez nunca se encontrassem em outros contextos. Exato, e uma outra forma de aproximar pessoas é vivendo experiências junto, né? Tendo experiências em comunidade, e a Ticket Sport oferece diversas experiências para vocês viverem junto com amigas, com outro grupo de pessoas. Lá você encontra provas, mas também tem diversos tipos de eventos esportivos realmente voltados para conexão. Então é uma forma excelente para você que tá aí, veio para São Paulo, tá querendo conhecer amizades através do esporte. Olhem a Ticket Sports, fiquem de olho lá. Inclusive, o nosso evento também vai estar sendo comercializado por lá. Na Ticket Sports, com certeza, você vai achar uma próxima experiência ou uma próxima linha de chegada para continuar a sua jornada na corrida. Exato. E se vocês ficarem com dúvida do que a gente trouxe para cá também, né? Nossa, como tá o mercado de corrida brasileiro? Deem uma olhada lá, porque na Ticket Sport eles disponibilizam diversas informações sobre Dados, o público, né? Exato, diversos dados sobre o mercado da corrida. Então, sempre que tiverem alguma dúvida, deem uma olhada lá também. Maior tiqueteira de esportes no Brasil, então vale a pena ficar Sabem sempre muito. acessando, porque está cheio de novidade. É isso. Vocês têm o link aqui na descrição do episódio, também aqui na tela, no QR Code. Bom, amiga, e acho que assim, uma coisa que a gente tava conversando, né, que vocês foram pra lá, o Bruno já tinha meio que tudo certo, né, mas mais ou menos também, tava começando 2 empresas, mas você foi pra lá tendo finalizado sua faculdade de medicina e com o desafio, né, de revalidar o diploma. Como é que foi enfrentar esse desafio? Foi bastante desafiador. Porque tudo que eu aprendi em português, tudo na prática que eu tinha, ambulatório, internato, cirurgia, tudo foi em português. E eu fui lá, aí eu prestei prova, que eu passei agora. Eu fiz 3 vezes a prova, então assim, não é uma prova fácil. Tem que fazer, o processo de revalidação lá é basicamente estudar e passar nessa prova, ou tem outras etapas também? Não, então, eu passo primeiro nessa prova, que aí eu falo que já te coloca no game, porque eu já posso, assim, trabalho, tudo fica mais fácil. E eu tenho, por exemplo, um CRM provisório. E aí eu tenho alguns anos para finalizar o processo, só que aí já tá trabalhando, já tá dentro do hospital, vai ser tudo mais fácil. Agora que eu fiz a pior parte, que foi essa primeira prova teórica, que assim, cai psiquiatria, saúde da mulher, cirurgia, saúde do adulto, saúde pública, tudo em inglês, e tem várias coisas diferentes, desde leis, até tratamentos, até antibióticos que eles usam mais, até lá, na minha prova caiu muito, muito câncer de pele, porque lá é muito, o índice é muito alto de câncer de pele, então eu tinha que saber ver vários tipos de câncer de pele e falar, isso é aquilo, isso é aquilo. Então é uma prova que você faz online, você vai em um centro e faz a prova, são 150 questões, e você tem 3 horas e meia para fazer. Tanto que em uma das provas que eu fiz, eu até mandei para você, falando que tô indo para uma maratona, porque a minha maratona de Buenos Aires eu fiz em 3 horas e 32. E aí eu falei assim, não, tenho 3 horas e meia para fazer essa prova, tô indo para uma maratona. Cada coisa, né, que a gente Exato, pensa. O esporte tem muita influência no meu dia a dia. Mas não deixava de ser uma busca por uma medalha, por uma linha de chegada, né? Você exato. conseguir aí revalidar e praticar a profissão que você tanto ama, né? Mas o que você acha que foi, assim, o mais difícil, talvez, desse tempo, assim? Estudei muito sozinha. Tem poucos cursos, assim. É isso que eu ia perguntar, não tem curso para orientar tem nada? plataformas de questões que eu ficava fazendo o dia inteiro. E na semana da prova tem um médico indiano, ele é muito bom, já tá há mais de 10 anos lá. E eu fiz aulas com ele, mas era na semana da prova. Então era uma revisão, assim, ele fazia questões, resolvia a prova. Mas a maior parte do tempo é estudar sozinha e ter a disciplina de estudar sozinha. E eu sou uma pessoa que eu amo aula. Eu amo, tipo, alguém me falando, porque eu guardo mais fácil, eu faço alguma associação, nossa, a pessoa falou isso, verdade e tal. Eu sou muito de aula e ter que fazer tudo sozinha, assim, foi desafiador. E só dependia de mim, né? Tipo assim, não...
Então, Nossa, é bem treinar pra uma maratona mesmo, assim, porque tudo bem, tem alguém te passando alguma coisa lá, um Exato. direcionamento, mas no fim, a depende de plataforma você. lá, as questões, mas dependia de mim. Então, foi desafiador. Eu acho que desafiador também foi o fato que é inevitável a gente acabar se comparando com as pessoas. Então, o pessoal que se formou comigo já tá na residência, tipo, trabalhando, fazendo muito dinheiro, tal. E aí eu, tipo assim, o que eu fiz com o meu diploma, cara? Eu ainda tenho que passar nessa prova, o que eu tô fazendo aqui? Essas dúvidas, assim, vieram quando eu falhei nas duas provas. Eu falava, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não devia ter ficado no Brasil? Será que... Mas... valeu a pena, sabe? Toda essa espera e é isso, acho que cada coisa tem seu tempo, cada um tá correndo a sua maratona, cada um, sabe? Talvez pra você vai ser fácil se você tiver que fazer uma maratona daqui a um mês, você já tá super treinada. Eu não tô saindo da mesma partida que você, porque eu já tô há mais tempo parada, fiz 70,3, é diferente do que ficar correndo 30 e tantos quilômetros no treinamento, né? Então, cada um sai de um lugar, mas sim... Cada um tem uma história, eu acho que também independente, pode sair do mesmo lugar, mas tem gente que vai percorrer ali, tem mais desafios. Exato. Então, eu acho que E você acha que o esporte te ensinou a olhar com mais carinho? Toda a sua experiência, tanto no tri, quanto também maratona longas distâncias, te ensinou a olhar com um pouquinho mais de paciência, calma? Sim e não, porque eu sou também um pouco imediatista, mas esse processo me mostrou o quanto eu preciso ter paciência, que é isso, eu subestimei, além da saudade, foi o fato de ter mudado de país. Eu achei que eu ia passar, tipo, de primeira, assim, não, vou lá fazer a prova e vai dar tudo certo, mas não, sabe? Eu não sabia que o buraco era mais embaixo, mas foi um aprendizado. Hoje eu sou muito mais madura, muito mais confiante, assim, mas com certeza, o esporte, tanto que eu fiz 70,3 2 semanas antes de fazer a minha terceira prova, que foi a prova que eu passei, e eu fazendo a prova, eu falava, meu Deus, como eu sou capaz, porque nesse meio tempo, eu tive pensamentos como, meu Deus, será que eu sou capaz? Eu acho que não, acho que eu devia ter ficado no Brasil, acho que eu não sou capaz de passar numa prova como essa. Óbvio que é um pensamento ridículo. Hoje eu vejo e falo, meu Deus, sabe? Gente, é estudar, que uma hora vai. E eu progredi de uma prova para outra, então eu tava no caminho. Mas inevitável, acho que você pensar isso nos seus dias ruins. Mas o esporte 70,3, principalmente 2 semanas antes, eu nem sabia se eu ia fazer, porque eu falei, será que eu, sabe, vou perder esse tempo que eu podia estar estudando? Mas eu falei, não, vai ser muito importante pra minha mente, pra eu falar, não, eu consigo, eu sou capaz. E foi uma prova linda, eu curti cada segundo, eu fiquei muito feliz com o meu desempenho. E me deu forças, assim. Eu falei, caralho, sou capaz, sabe? Eu posso, eu consigo. E foi a prova que eu passei. E eu acho que até quando a gente tira a pressão de uma coisa, não uma pressão, mas você dissipou um pouco a energia. Você teve 2 experiências que foram frustrantes. Aí você bota um 70,3 junto. Então você tinha 2 desafios ali chegando. E isso eu acho que às vezes ajuda a gente a... Putz, oxigenar um pouco, ter uma segunda coisa ali pra você se preocupar. Porque às vezes a nossa cabeça sabota um pouco de você ficar muito ali, tipo, eu quero muito isso. Às vezes você se embanana, até o nervosismo. E quando você tira um pouquinho ou acha escapes dessa pressão, o negócio às vezes flui um pouquinho melhor, né? Óbvio, além de todo o estudo que você teve, de todo o processo, paciência, mas talvez tenha te ajudado bastante a também ter ali uma outra coisa naquele momento pra não ficar só focada e na pressão que você precisava passar, né? Sim, com certeza. Tipo, eu tinha na prioridade do meu dia, que era estudar, eu tinha que estar bem e com clareza mental, mas eu sabia que o treino com certeza ia me ajudar. E em dias que eu estava, dias que, assim, pré-prova, eu nem me atrevia muito a fazer muita coisa com o meu corpo, assim, no máximo eu fazia uma caminhada, uma corrida de 3 quilômetros, eu falava, tá ótimo. Ou uma natação de 1.000 metros, tipo assim, é isso que eu tenho pra hoje e é isso que vai me ajudar, sem aquela pressão também. Por mais que eu tinha prova, a prova de triatlon e a prova mesmo, eu tirei a pressão dos treinos. E é assim que eu gosto de levar. Eu gosto de performance, eu acho que tem que performar, por exemplo, a maratona, fiz certinho, fiz querendo progredir, fazer uma prova forte, mas nesse exato momento, como a minha prioridade é a minha profissão e tudo mais, eu tô levando um pouco mais tranquilo, óbvio, vou dar o meu melhor sempre, vou seguir planilha, com disciplina, mas também me dando uma colher de chá, falando, não, calma, sua vida, a sua prioridade não é essa.
Ai, gente, acompanha a Ana, porque pra mim, amiga, você é uma grande inspiração, assim, de uma pessoa que leva o esporte e coloca ele... Tem muita clareza de onde coloca ele, sabe? Eu acho que desde a sua primeira maratona, que você foi super bem, até ano passado, na verdade, que você treinou pra uma maratona, mas você viu que não era o momento de fazer, porque tinham outras coisas acontecendo, até conseguir levar o 60.3 junto com uma outra prova importante e fazendo com que ele fosse um combustível pra essa prova e não algo pra te tirar a atenção dela, eu acho que é isso, você consegue manejar muito bem, né? E como é que é, assim, por exemplo, você tava se sentindo mal aí, não vou treinar, isso te pesa em algum momento, te causa alguma culpa, ou é tranquilo, tipo, é isso, é essa clareza? Hoje eu tenho muito mais clareza e ao passar dos meses eu vou amadurecendo mais essa ideia, mas eu não me cobro com o treino, porque às vezes tem gente que fala, eu sempre volto melhor do treino depois que eu treinei e tal, mas comigo não é assim. Às vezes eu ia treinar e era uma tortura. Tipo, eu ficava pensando, chorava, já chorei correndo, já senti, tipo assim, uma certa ansiedade, porque a minha cabeça não parava e começava a pensar, meu Deus, eu falhei na prova, será que eu vou falhar na outra? Eu não tinha que estar estudando agora. Tipo assim, um pensamento... em parafuso, a milhão. E então, quando eu conheço muito bem meu corpo. E isso eu acho que vem, sei lá, tô há 11 anos na corrida também. Eu já corro há muito tempo. Então, eu já entendi como meu corpo funciona e quando eu tô bem, quando eu tô mal. E se eu sei que eu tô mal, falo, cara, a melhor coisa que eu vou fazer hoje é ficar quieta em casa. Ou vou dar uma voltinha ali, vou ver a praia e volto e começo meu dia. Então, é muita clareza. E a mesma coisa com... se eu sinto algum incômodo na perna, no joelho, canelite, alguma coisa assim. Vira e mexe tem alguma coisinha, banda iliotibial, sabe? Que pega um pouco com o acúmulo dos treinos. Eu tiro o dia, não vou treinar hoje. Vou na academia, faço um rolinho, faço, sei lá, uma fisioterapia ali, sabe? E pronto, segui meu dia. Porque eu sei que se eu ficar forçando, vai diminuir a minha longevidade no esporte. Eu acho muito legal você trazer isso, e ouvintes, espero que vocês tenham escutado e anotado, porque eu acho que em um momento em que a gente acaba vendo muitas pessoas buscando sempre o excesso e ensinando um pouco, e frases que ensinam a gente a não escutar o nosso corpo, eu acho que escutar a Ana, que tem ali 11 anos de corrida, e que sabe ler muito bem esses momentos, e que eu acho que demonstra uma grande maturidade, porque como você trouxe, você já teve a performance como num foco, você já teve momentos que você... que eu acho que aquela época que você abriu mão da maratona, assim, tipo, cara, não é meu momento. Isso é muito legal também, que mostra o autoconhecimento. Numa época que as pessoas estão querendo fazer uma acima prova de atrás da tudo, outra. né? E eu acho que é isso. A gente fala muito sobre isso aqui, que a corrida, ela faz parte da nossa vida. Ela não é a nossa vida e tem horas que ela não vai ser a prioridade. E não é... Então, você fez um 70.3, mesmo não sendo ali a prioridade máxima, você conseguiu, mesmo assim, levar um ciclo, que é super desafiador, sem tirar o foco de algo que era mais importante pra você. Então, acho que isso é muito importante. Colocar no esporte a pressão, não, a expectativa e a dedicação, não sei se a palavra é dedicação, mas colocar o peso no esporte que ele precisa ter na nossa vida, sabe? Eu acho que é isso, é não tornar ele mais pesado, não tornar ele mais uma cobrança. Imagina se você já tivesse a cobrança da prova e tivesse fazendo a 70.3 com outro nível ainda de cobrança. pior, né? Não, você ia pifar com duas coisas, assim, ao invés de, foi o que você falou, ao invés de ser bom, ia ser muito pior pra você. Então, eu acho que você ter essa maturidade é muito legal. Eu acho que todo mundo sempre precisa tentar conquistar isso. Porque é o que a gente fala aqui muito. Queremos sempre praticar. Exato. Queremos praticar esporte pra sempre. E se a gente não conseguir construir uma relação leve com ele, a gente não vai conseguir levar isso pra longo prazo. Imagina se eu vou pro 70.3, eu tenho uma meta de fazer não sei quantas horas, e aí eu quebro, por N motivos. É só a cabeça na prova depois. Fura pneu, sei lá. E aí eu olho, meu Deus, eu fiz 2 horas a mais que eu gostaria. Como que eu vou pra minha prova de medicina, sabe? Então, eu tinha muita clareza, expectativas não é baixas, assim, mas eu sabia realmente que eu podia entregar. Eu até mandei pra vocês. Eu quero fazer isso, isso, isso. E eu fiz. Exatamente, porque eu conheço meu corpo. Eu sei o que eu consigo fazer, sabe? E eu acho que isso é maturidade, é tempo de esporte, é olhar pra si e tirar a pressão. Então, o esporte só tá na minha vida pra melhorar a minha vida, pra agregar. A partir do momento, acho que eu falei até isso no outro episódio, a partir do momento que eu não senti que tá sendo gostoso, eu paro
e vou procurar outra coisa. E faço outra coisa. A corrida não tá legal, foco só na natação. Também enchi o saco, que eu acho muito difícil, viu? Porque eu amo nadar. Mas enchi o saco, não aguento mais nadar, vou fazer outra coisa. Gente, primeira sabe? pessoa que passa por aqui. Não, a Martinha também, mas primeira pessoa, triatleta que passa por aqui, que o esporte preferido é a natação. Eu vim da natação. É a nossa tubaroa. É verdade, depois olhem o Instagram da Ana. Ela nadando assim, parece que ela tá tipo de pé de pato. Ela desliza na água, é maravilhoso. Obrigada. E pra fechar, uma última pergunta antes da gente ir pro nosso sprint final. Mas depois de 1 ano e meio na Austrália, o que você destaca que você acha que essa experiência de fato mudou em você? Da Ana que chegou e da Ana de hoje. Hoje eu sou muito mais desacelerada. Eu cheguei muito acelerada. Com, assim, São Paulo, sabe? Eu vivi 25 anos em São Paulo, sempre nessa loucura. E medicina, e é uma carga horária grande, né? Então, hoje eu levo muito mais tranquila. E eu me cobro disso. Eu falo, Ana, calma. Aqui não é assim. O pessoal, sabe? Leva mais de boa. E eu aprendi isso, a me segurar um pouco. Não entrar mais nesse ritmo maluco. Ai, perfeito. Agora a gente vai então pro nosso último bloco, que é o sprint final, que basicamente é pra você responder em uma frase ou uma palavra. Tá preparada? Tá. Um lugar da Austrália que todo corredor deveria conhecer. Sydney. Uma prova australiana que você recomenda. A Nusa, que é um triatlo, é o maior triatlon olímpico do mundo. Ai, que E é uma Uau! cidade minúscula que vive essa prova. É lindo de ver. E eu fiz ano passado e vou fazer esse ano. E é um triatlon olímpico. Então, tira um pouco daquela carga de ser, eu vou pedalar 90 quilômetros e correr uma meia maratona, tal. Não, como é o triatlon olímpico, eu já fico mais de boa, né? Então, é uma cidade maravilhosa, lindíssima. E eu recomendo o Nusa Triathlon para as Amei! pessoas. Um hábito australiano que você trouxe pra sua vida. Desacelerar. Uma coisa que você sente falta do Brasil. Nossa, minha família, meus gatos, minhas amigas. Uma coisa que você não sente falta. Da falta de segurança. O melhor conselho pra quem sonha em morar fora? Nossa, eu não vou conseguir falar em uma palavra essa, não. Mas pode falar uma frase. O conselho que eu dou é: se você quer, se joga, vai, mas com responsabilidade. Ainda mais nós mulheres, se planeje, saiba para onde você vai, tem ali uma reserva financeira para você não se colocar em situações de vulnerabilidade. Então, é isso, esse é o meu conselho que eu dou. Vai, é muito bom, você vai amadurecer muito, mas tem responsabilidade. Não só vai, eu vou amanhã e lá vai dar tudo certo. Não, é outra língua. Então, saiba minimamente a língua para você conseguir pedir ajuda caso dê errado alguma coisa. Tenha contatos, seja contatos lá, mas sempre mantenha a sua família informada, porque qualquer coisa que acontecer com você, às vezes você vai estar sozinha, ou só com o seu marido, mas às vezes seu marido vai estar trabalhando, sei lá. Então, estude um pouco a língua do lugar que você vai e tenha reserva financeira, faz toda a diferença. Ai, uma diva responsável. Uma coisa que a corrida te trouxe nessa nova fase. Muitos amigos. E um aprendizado que a medicina te deu? Nossa. Acho que o maior aprendizado é o acolhimento. Então, acolher os pacientes. Eles são muito mais que um nome, que uma data de nascimento, que um número. Então, acolher. Acho que essa é a principal, e às vezes a gente sente falta disso na medicina, com alguns médicos, assim, até que a gente acompanhava na faculdade. Então faz toda a diferença. Nenhum paciente vai aderir a um tratamento se ele não confiar em você. Então acolha. Ele tá lá porque ele tá com problema, senão ele não estaria lá. Então acolha. Tem muitas minorias marginalizadas que não vão ao médico com medo de serem julgadas e tudo mais. Então o seu papel como médico e como qualquer profissional de saúde, psicólogo também, fisioterapeuta, é acolher o paciente, pelo amor de Deus. E para finalizar, a Austrália em uma palavra. Coragem. Tive que ter muita coragem pra fazer isso tudo, todo esse rolê. Ai, amiga, muito obrigada. Fiquei muito feliz de você ter topado. Mais feliz ainda de você estar passando essa temporada aqui no Brasil. Sim, muito bom. Mas uma honra você ter conseguido separar um tempo da sua agenda também, que a gente sabe que quem mora fora
Tem São milhões de vários coisas, convites né? pra aproveitar, mas muito obrigada por ter compartilhado a experiência. Acho que você trouxe diversas coisas muito inspiradoras. Eu tenho certeza que quem tá escutando também gostou muito. Ficou com vontade também de conhecer a Austrália. E talvez pegar um pouco dessa calma. Exato. Desacelerar, assim. É bom, juro. Faz bem. Eu tô quase assim, com a minha malinha. Tipo, é isso, vamos. Bom, então acho que o episódio mostra muito que mesmo do outro lado do mundo, algumas coisas continuam sendo universais, como o esporte, as conexões que ele traz e a vontade de construir uma nova vida que faz sentido. E quem quiser, obviamente, acompanhar a Ana e a vida dela na Austrália, conta aí como é que as pessoas podem te seguir, deixe suas redes sociais. Podem me seguir no meu Instagram, que é o principal canal, é onde eu mais gosto de postar. Eu adoro postar um storyzinho, assim, do que eu tô fazendo. Um videozinho ou outro. Ana Vieira Tri, pra vocês. Centro Estético 100 de 100. Obrigada, agradeço. E seu YouTube. O TikTok também, Ana Vieira Ana. Tri. Eu fiz alguns vídeos falando um pouco da revalidação. Tipo assim, estourou, foi super bem. As pessoas mandaram muita mensagem. Eu fiquei um tempo sem usar o TikTok. não Ai, eu sabia. não gosto muito do TikTok, eu não sabe. Eu prefiro muito mais o Instagram. E o meu YouTube também, eu comecei a gravar alguns vlogs, chama Ana Vlogs, mas você encontra como Ana Vieira Tri também. Mas eu acabei parando um pouco pela rotina e por conta dos estudos. Mas agora eu quero voltar e contar tudo, assim, com mais detalhes, todo esse processo de revalidação. E depois a gente quer saber também, conta e compartilha também como é que é a rotina trabalhando como médica em outro país, que agora você vai ter. Agora você vai ter seu CRM provisório e vai poder começar a explorar e com certeza a gente vai querer acompanhar. Muito chique. E, gente, obviamente, não esqueçam de se inscrever no canal do Estema, seguir o Girls Run nas redes sociais e também no Spotify. Comentem o que vocês acharam desse episódio, deem sugestões, a gente tá sempre ali querendo trazer conteúdos cada vez mais legais pra vocês. E também já fiquem de olho que se a gente ainda não lançou em breve, a gente vai estar divulgando a data do primeiro encontro do ano, do Corre, que a gente vai fazer super especial do Girls Run. Vai ser um petit comitê, então vai ser um evento um pouquinho menor, mas para as meninas que moram em São Paulo, acho que vocês vão adorar. E como a Ana falou, é uma excelente oportunidade de fazer novas amizades. Com certeza. E como a gente aqui, né, se conheceu, essas amizades foram surgindo dentro de um encontro do Pace delas. Quem sabe você também não conhece ali grandes amizades no encontro do Girls Run. Vai ser uma honra proporcionar esse encontro para vocês. Então a gente fica por aqui, acompanha a gente que toda quarta-feira tem um episódio novo. Beijo! Beijo!